As irmãs estão com uma copa aí na mão? Então vamos cantar Deus cuidará de ti? Depois o Cleber trouxe. E acho que todo mundo conhece, né? Mandei foto para todos. Vamos lá? Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Por ti opera a sua mão, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. A dor cruel na provação, Deus cuidará de ti. Socorro dá e salvação, pois cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. A tua fé Deus quer provar, mas cuidará de ti. O teu amor quer aumentar e cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Nos seus tesouros tudo tens, Deus cuidará de ti. Terrestres, celestes bens, e cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. O que é miséria pode dar, quem cuidará de ti. Nos braços teus Jesus terá, pois cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Vamos repetir? O Senhor que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o sol chegar a escurecer e o céu dourar, eu só confio no Senhor que não vai falhar. Posso confiar, posso confiar que lá no céu Cristo vai me dar. Se o sol chegar a escurecer e o céu dourar, eu só confio no Senhor que não vai falhar. Posso confiar, posso confiar que lá no céu Cristo vai me dar. Se o céu
prazer. Por que eu escolhi falar desse tema? No último dia 15, eu completei 1 ano sem a minha perninha. Foi quando eu amputei minha perna. Já estava com problemas, né? E afinal tive que amputar a perna. E aí eu diria para as irmãs: o que seria de mim se eu não tivesse um cuidador por excelência, que é o meu pai? Ele cuida de mim, ele cuidou de mim durante todos os dias da minha vida, principalmente nesse período de 11 cirurgias. E a minha vontade hoje era de falar sobre o poder da oração, porque durante todo esse tempo eu fiquei cercada de cuidado da igreja, de cada membro, através das orações. E foram essas orações que me permitiram estar aqui hoje com a minha perninha nova. Vocês viram aí da minha perna nova? Mas eu vou mostrar minha perninha para todos vocês. Meu marido disse: agora você mostra a perna para todo mundo. Ah, meu pai! Como a minha perninha definitiva, em período de adaptação, né? Mas Deus tem me dado muita força. E como eu hoje vou falar de cuidado com idosos, eu me incluo. Eu passei durante 5 anos da minha vida cuidando da minha sogra, da minha mãe, do meu sogro. Quando eles morreram, eu ganhei de brinde o tio do meu marido, ou seja, 4 pessoas idosas e doentes. E Deus me ensinou muito como fazer para cuidar dessa gente toda. Me colocou um amor muito grande no coração. E eu fazia aquilo diariamente e não me cansava. Quando a minha sogra ficou pior, eu tive que trazê-la para cá. Mas eu trabalhava. O que eu fiz? Pedi licença no trabalho. Na verdade, eu queria me aposentar, mas não me deixaram aposentar. Eu pedi licença, fiquei um tempo com a minha sogra, até que consegui cuidadora, pagando cuidadora para cuidar da minha sogra e do meu sogro. Nesse tempo, a minha mãe foi para Belo Horizonte e a minha irmã cuidava. Gente, cuidar de idoso, cuidar de quem a gente ama, é a melhor coisa do mundo. O texto da Bíblia, em Lucas 13, Lucas 14, fala exatamente a ordem de Deus com relação ao cuidado. Quando a gente tem que fazer uma festa na nossa casa, um jantar ou uma ceia, a gente não convidar os ricos, não. A gente convidar aqueles que precisam, não é? Então a Bíblia sugere um idoso, um cego, as pessoas que realmente precisam de cuidados, precisam de atenção. Então, esse texto, ele fala exatamente sobre isso. Eu escrevi, mas eu não preciso ler, porque eu sei de cor que eu vivi isso durante 5 anos. Então, quando você tem condições financeiras de pagar o cuidador, ainda assim você tem que oferecer cuidados à cuidadora. Porque se você não ficar de olhinho naquilo que ela está fazendo, se ela está cuidando do seu idoso com amor, se ela está cuidando do seu idoso na hora certa, é hora do banho, precisa ir dar banho, é hora de trocar de roupa, de pentear o cabelo. E a gente às vezes pensa, só idoso que precisa de atenção diuturnamente? A revista fala que, a autora aqui do tema, fala que a partir dos 60 anos, não é só dos 60 anos, o bebê quando nasce, ele sai andando sozinho, ele pega a mamadeira, ele pega o peito, ele troca a fralda, ele depende inteiramente
cuidado materno de todos aqueles que estão ao seu redor. Então não é porque eu fiquei velha ou eu perdi uma perna que eu vou ter que ter alguém colado comigo o dia todo. Todos nós dependemos de cuidado. Eu fiz 80 anos. Estou me sentindo jovem. Caramba. Estou começando tudo de novo. Troquei a perna, essa de cá já havia trocado há algum tempo, agora troquei essa, né? Então, cada dia a gente vai trocando uma peça. É um dente que quebra, é uma prótese que você tem que colocar, e tudo isso, por menor que seja a situação, você depende de cuidados. Né? Eu falo algo que precisa não. Então, eu falei, hoje eu vou falar sobre cuidado do idoso em casa. E é só em casa que precisa do cuidado do idoso? Tem alguma idosa aqui que de vez em quando precisa ir ao mercado e precisa de alguém para acompanhar? Tem uma idosa aqui que de repente tem que ir ao banco? Tem uma idosa aqui que de repente tem que tomar um sol na pracinha e precisa de alguém para ficar sentadinho lá perto dela? A vida da gente depende de cuidados, cuidados, cuidados e cuidados. Eu chego a dizer que eu não tenho o direito de pedir mais nada a Deus, porque Ele cuida de mim de forma especial. Eu já saí de casa para fazer a cirurgia, chegava no hospital, fazia a cirurgia, quando ia para o CTI, o médico já dizia, vamos ter que fazer outra. E nessa brincadeira foram 11 cirurgias, só dessa perninha aqui. Agora não vou precisar mais, já está nova, né? Mas olha, gente, as orações é o maior cuidado que uma igreja pode oferecer aos seus servos, aos seus membros, não é? A oração, ela é tudo na vida da gente. Porque ao sair de uma cirurgia e passar para outra, eu ia na maca e o médico ia falando com o outro aqui do lado. E eu escutava. Não sei mais o que fazer. Minha neta virou para ele, o senhor pode descobrir o que o senhor vai fazer. Se o senhor é médico, eu tenho que saber o que vai fazer com a minha avó. Eu estava ali com uma equipe médica, mas o cuidado da minha neta ali. Então, todas as etapas da nossa vida requer cuidados. Não é? Aqui no estudo, fala sobre por que cuidar dos idosos da nossa família. Gente, cuidar dos idosos da nossa família é devolver para eles tudo aquilo que eles fizeram para a gente durante a nossa infância, durante a nossa adolescência, durante a nossa mocidade. Para a mãe, é sempre meu filho. Ele não cresce, ele não envelhece. Ah, meu filho precisa disso, meu filho precisa daquilo. Por mais bem empregado que ele esteja, faturando bem, a mãe está sempre preocupada com ele, oferecendo alguma coisa, oferecendo algum cuidado. Quanto mais não seja um exemplo de correção, de honestidade, de respeito aos outros. Isso tudo é forma de cuidado. Não é? Um conselho é uma forma de cuidado. Então, nós precisamos destinar cuidado aos nossos idosos como demonstração de gratidão por tudo que eles sempre fizeram por nós. Alguns motivos que levam as pessoas a precisar de cuidado. E um dos motivo altruístico, a gente faz, às vezes nem porque a pessoa está tão necessitada, mas a gente vê que pode fazer alguma coisa. Então nós deixamos às vezes as coisas do lado e vamos oferecer alguma ajuda para aquela outra. Reciprocidade.
já que fomos tão bem cuidados, nós vamos devolver aquilo também em forma de cuidado. Aqui do lado morava uma senhorinha, ela ia muito na minha casa. Essa senhora, eu acabei de esquecer o nome dela agora, 80 anos. É irmã Iris? Hein? Irmã Iris? Irmã Iris. É, irmã Iris. A irmã Iris disse, gosto muito de vir aqui na sua casa. Aí disse, irmã Iris, eu gosto também de ter irmã, porque eu cuido da irmã e a irmã cuida de mim. Uma oração que levantava a gente em qualquer situação. Era isso que ela fazia. Uma mulher de poder de oração. Quais são os cuidados que a gente deve ter? E quais os cuidadores de uma casa? Normalmente, quem é cuidador na família? Nós, as mulheres. As mulheres são as cuidadoras. E quando o marido fica doente, a mulher está cuidando dele. Quando ela fica doente, eu, graças a Deus, o meu cuida de mim como ninguém. Mas tem muitos que não cuidam. Não aprenderam isso com a família. Porque a nossa mãe ensina a gente como é que a gente deve se portar para cuidar do outro. A pessoa não está... Quem tem bolsito sabe muito disso. Vai levantar a mão para pentear o cabelo, não consegue. Tem problema de coluna, não consegue abaixar. Então, o cuidador tem que estar ali pertinho para apresentar ajuda naquele momento, para prestar ajuda naquele momento, quando nós estamos mais necessitados dessa ajuda. Como é que nós preparamos as coisas para os nossos idosos? A minha sogra me ensinou a comer uma carne assada que ela não tinha dentadura boa. Então ela ficou 5 anos aqui em casa, era um tal de comer carninha assada quase todo dia, porque eu fazia para ela. Ou fazia carninha assada, eu tinha que fazer um mexido com ovos, qualquer coisa assim que ela pudesse comer. Um belo dia ela virou para mim e disse assim, Zu, eu não estou aguentando mais ver vocês deixando de comer as coisas que vocês gostam para comer a que eu posso comer. Eu disse, dona Amélia, isso é uma forma de demonstrar amor da senhora. Quantas vezes a senhora não fez isso com o Mário? Meu marido foi muito doente quando criança. Com 11 anos ele sofreu um acidente e o ferro do caminhão entrou no pulmão dele e varou do outro lado. Então ele ficou alguns anos internado na Santa Casa da Misericórdia, no Rio, e a minha sogra não saía do hospital, porque ela queria estar coladinha com ele lá, sabendo o remédio que estava tomando, se estava tomando na hora certa. Quantos idosos deixam de seguir o tratamento médico porque não sabe nem que horas tem que tomar aquele remédio? Não sabe nem se está tomando o remédio certo. O remédio que é para tomar de manhã, se ela está tomando na hora do almoço e vice-versa. Então, o nosso cuidado está aí. Saber se ela está se medicando na hora certa, se o banho dela está sendo na hora certa, se ela está tomando aquele banho quentinho, com aquele sabonete cheirosinho, ou se está só se molhando para dizer que tomou banho. Isso é o cuidado que a gente tem que ter com o idoso. Quantas vezes eu cheguei no quarto da minha sogra, ela ficava sentadinha na cama, não queria chamar para nada, mas não estava conseguindo levantar para ir ao banheiro. Era assim que acontecia. Então eu já deixava a porta do quarto dela aberta e estava sempre atenta. Quando eu não estava, ela estava empregada. Até que um dia a empregada virou para mim e disse assim, olha, eu não vim para aqui para cuidar de velho. Eu disse, então pode ir embora. Cuido eu dos meus velhos. Nós temos um exemplo de cuidado de idoso que não está aqui hoje, me ensina. Quantos anos viveu a irmã Valdinha? E que carinho eles cuidavam daquela mãe. Tinham condições de pagar, mas também ficavam de olho, para saber se o cuidado estava de acordo. Se a hora da alimentação estava sendo cumprida, ela não pode levar o garfinho, a colher na boca, a cuidadora tem que cuidar, que
levar. Então, ela não tem condição de calçar os seus sapatos, o cuidador tem que calçar. O idoso tem que estar bem, sempre bonitinho, cheirosinho, cabelinho penteado, não é? A roupa limpinha, cheirosinha. Tem que ter direito de receber uma visita em casa acompanhado da cuidadora. Normalmente quem cuida são as mulheres. Quando o homem está doente, a mulher cuida. Quando o marido, a mulher está doente, são as filhas, as noras, as netas e as outras pessoas que estão dentro de casa. Mas sempre tem que ter visita. E nós relacionamos aqui, citamos aqui também, nessa nossa conversa, um exemplo, uma história de uma irmã chamada Ana. A irmã Ana foi casada com o irmão Roberto durante 45 anos. Até que um dia ela notou que ele estava diferente. Notou que ele não estava correspondendo às coisas que ela falava. Notou que ele estava muito alienado. Levou ao médico e ele estava com Alzheimer. E eu sei muito bem o que é cuidar de uma pessoa com Alzheimer. O meu sogro teve Alzheimer e quando ficava descido, a gente tinha que dar um jeito de fazer com que ele ficasse quietinho, conversar com ele. E uma tarefa que o médico me deu, eu fiquei sem saber como honrar a tarefa, porque o médico falou que ele podia a qualquer momento querer pular a janela. Eu moro numa cobertura, quem já foi lá em casa conhece, e tem aquele varandão imenso. Como é que eu vou botar grade naquele varandão? Aí cheguei com meu marido, olha, nós vamos ter que arranjar uma solução para cuidar do meu sogro. Queriam colocá-lo num asilo ou numa casa de repouso. Nós fomos contra. Os dois outros filhos acharam que devíamos colocá-lo numa casa de repouso. O Mário não concordou e eu achei que ele estava certo. Nós vamos ficar só faltando botar correntinha no pé dele, nós vamos ficar pertinho dele o tempo todo. Aí a minha sogra, eu não tenho direito de exigir isso de vocês. Vou voltar para minha casa no Rio, porque ela é baixinha, é casa, fecha o portão, ele não vai para a rua e vamos para lá. Nós passamos aí para o Rio 3 vezes por semana. E olha, que luta, que luta. Até que um dia, a minha cunhada com o meu outro cunhado falou assim, nós vamos colocá-lo no asilo. Ele ficou 5 dias no asilo. Morreu. Ele estava acostumado a ter a vida dele em casa. Abrir a geladeira mesmo com Alzheimer, pegar lá o que ele quisesse pegar. Queria deitar na caminha dele a hora que ele quisesse, mas não adiantou. Nós fomos votos vencidos e ele ficou 5 dias lá. Então, contando essa história da irmã Ana, da irmã Rosa, ela ficou com o marido, cuidando com todo cuidado, com todo amor, que foi o que fez com que ela cuidasse também, e até que ele morresse. Quando ele morreu, ela quis ser cuidadora espontânea. Se apresentou na igreja como cuidadora. Qualquer pessoa que precisar de cuidado, conte comigo. E virou uma cuidadora por excelência. Tratou com muito amor aquele marido e tratava também com muito amor todas as pessoas que estavam com ela, sendo cuidadas por ela. A irmã Nancy fez um curso de cuidador de idoso, né? E esse curso valeu para muita gente. Aí tem um outro caso aqui, de um filho, o seu José, que teve um único filho, não tinha condições de mantê-lo na riqueza, de pagar colégio para ele, de nada, mas trabalhou como um louco para educar aquele filho no melhor colégio. Ele se formou, um profissional de renome, um empresário bem-sucedido, morava numa mansão. E o pai morava nos fundos da casa, numa casinha tipo
casinha de empregado, não desfazendo da casinha de empregado. Botou o velho lá na casinha dos fundos e orientou os empregados da seguinte forma: olha, aqui está essa gamela. Vocês sabem o que é uma gamela? Não? O que é uma gamela? Uma gamela é um pedaço de madeira entalhado, fazendo como se fosse uma travessa. Tá? E é nessa gamela que vocês vão levar comida para o meu pai lá na casinha dele. Eu não quero ele aqui dentro de casa. Vocês vão levar o café, vão levar o almoço, o jantar, lá na casinha, servindo nesta gamela. Que pagamento por tanto sacrifício, por tanto cuidado. O velho não durou muito tempo, é claro. E esse Roberto, ele tinha um filhinho também, um único filho. Durante aquele tempo que o avô esteve lá na casinha, o netinho sempre ia lá visitar. E ficava vendo o avô comendo naquela gamela. Aquela comida toda misturada na gamela, o menino ficava vendo o avô comendo naquela gamela. Quando foi um belo dia, ele conseguiu um pedaço de madeira, o menino, e começou a entalhar também uma gamela. Aí o pai, quando viu aquilo, perguntou para ele: meu filho, o que é isso que você está fazendo? Todo dia você dedicado a fazendo o que você quer. O pai, eu estou fazendo uma gamela. Aí ele, o pai perguntou: mas por que você quer essa gamela? Para quando você estiver velho, igual meu pai, morando lá na casa dos fundos, eu vou levar a sua comida, eu vou mandar os meus empregados levarem a sua comida nessa gamela. Que lição, que lição. Que nenhuma de nós tenhamos que servir os nossos, as pessoas com quem cuidamos na gamela, mas que sirvamos com coração, com amor, fazendo aquilo como se fosse para nós mesmos. Então, minhas irmãs, a vida da gente, que inspira cuidados direto, deve ser tratada com amor, igual a irmã Rosa cuidou do marido dela. Não é? Que os nossos exemplos fiquem com os nossos filhos, para mais tarde, quando eles tiverem que cuidar de algum idoso, ou da esposa dele, ou mesmo da família dele, ou dos filhos, dos netos, eles saibam cuidar com amor. Então, essa lição me fez com que pensasse muito sobre o cuidado que a gente tem que ter com os nossos irmãos aqui da igreja. Às vezes nós falamos com o irmão com tanto desdém, né? A pessoa vem falar com a gente nem dá confiança. Aí chega aquele que está mais bem vestido e tudo, a gente, ui, não é. Deus não ensinou isso a gente. Ele ensinou igualdade, ele ensinou amor, ele ensinou carinho, ele ensinou respeito, dedicação, principalmente nós que somos cristãos. Que nós possamos levar para as nossas casas, eu acredito que todas as irmãs daqui têm esse tipo de cuidado com as suas famílias, mas que nós possamos, entre esses dois exemplos que nós temos aqui, que nós saibamos escolher o melhor. E eu pergunto aqui, qual exemplo os irmãos escolheriam? Da irmã Rosa ou do Pedro? É claro que vamos escolher o exemplo da irmã Rosa, porque ela foi fiel àquele marido desde o dia que o conheci. Eu passei algum tempo na minha casa que a gente não podia fechar a porta do quarto para dormir, porque a gente tinha que estar sempre de anteninha ligada. É grande o espaço, mas a gente estava de anteninha ligada para procurar saber se está tudo em ordem. Período que a minha sogra não conseguia mais levantar para ir no banheiro, eu falei para o meu marido: vamos comprar uma comadre. Aí meu marido falou: mas que
Nem que a gente tem que ir lá de noite, de vez em quando, fazer um visitinho, perguntar se ela está querendo ir ao banheiro, mas a gente vai ter que fazer isso. Então, meus irmãos, quando a minha sogra faleceu, que eu comecei a cuidar do meu sogro, eu pensei, agora vai ficar mais fácil, porque o Mário vai estar mais perto dele, vai cuidar mais. Engano, porque ele começou a ficar rebelde e ele chegava no quarto da gente, às vezes, peladinho, como tinha nascido, peladinho. Aí eu sou muito leve, eu acordo muito fácil. Aí eu acordei, ele estava assim na minha cama. Aí eu vou, o que você quer? Quando eu abri o olho direito, ele estava nu, pelado, do jeito que nasceu. Aí eu falei, chamava o Marcos, acorda, aí você pode. O que houve? Meu pai está nu, completamente nu. Aí levantávamos os dois, íamos lá para o quarto. Ele tinha feito xixi na cama, mas de um jeito que não tinha como consertar. Não é nem botar novo lençol, não. Tem que trocar aquele rolo de plástico que a gente botava, colocar outro, ou seja, arrumar tudo de novo, botar roupa nova nele e às vezes tinha até que dar banho, porque vinha acompanhado de dois. Então, isso aí, gente, foram anos, até que eles resolveram levar o nosso velhinho para botar num abrigo e durou 5 dias. Passado esse tempo, veio o tio do Mário, que era um solteirão, morava com a minha sogra, não sabia trocar uma lâmpada, porque a minha sogra era super protetora. Queimava a lâmpada, não botar o cara para trocar, não, eu mesmo vou trocar. O cara não sabia fazer nada. Então a gente cuidou dele também até morrer. Faleceu aqui na nossa casa e foi sepultado aqui no Caingá. Mas olha, não arrependo em momento algum do trabalho que eu tive com eles. Foi muito trabalho. E vocês sabem que é muito trabalho. Mas eu me sinto gratificada por Deus pelo privilégio de ter podido cuidar dos meus 4 netos. Não foi fácil. As irmãs acompanharam aqui às vezes que eu falava que tinha dia que a coisa estava preta. Mas olha, que nós possamos guardar nos nossos corações um amor tão grande, capaz de fazer todas essas coisas sem se queixar, sem reclamar, sem demonstrar cansaço para eles perceberem, sem fazer com que eles se sintam pesados, tá bom? Eu agradeço muito às irmãs, eu acho que a gente fala muito, né? Não estou querendo sentar. Então, que Deus abençoe as nossas vidas, que nós possamos fazer, enquanto pudermos, com muito amor, tá bom? Amém. Agora eu estou sendo cuidada por uma irmã que vai embora amanhã, veio me visitar, chegou aqui no dia 29 de maio, veio de Portugal, parou direto em casa e falou para mim, olha, você vai ficar cansado de mim, mas eu vou ficar 3 meses aí contigo. Minhas irmãs, eu já estou chorando desde hoje, ela vai embora amanhã de manhã, para Minas, porque ela não me deixa, estava me deixando mal acostumada. Eu falava para elas, Leide, deixa pelo menos eu cortar a abertura, eu estou sentada aqui, eu posso fazer isso? Deixa eu lavar a louça, não, quando eu for embora você lava. Mas mesmo assim eu ainda levantava e fazia. Ela vai embora amanhã, já estou sentindo falta, mas estou pedindo a Deus que me dê força para eu conseguir fazer tudo aquilo que ela fazia, mesmo que não seja do jeito que ela fazia, porque ela era muito caprichosa, ela é muito caprichosa, muito amorosa, tá? Vamos contar com as bênçãos de Deus, com a ajuda de Deus, para continuar a nossa tarefa. Hoje de manhã eu já falei para o Mário, hoje é o último café que você chega e ele já está na mesa. Amanhã já é você que vai levantar cedo, fazer café, cortar frutinha, servir, e é assim que tem que ser. Um cuidando do outro, o outro cuidando do outro. Tá bom? Amém. Muito obrigada. Deus abençoe muito. Amém. Eu que agradeço. Estava arquivado.
aprovado lá em casa? Vamos, Ana, cantar mais um. Então vamos nos colocar de pé, né? Vamos estar em oração, pedindo a Deus que coloque no nosso coração esse amor, né? Nós temos duas visitantes hoje, né? Você? Já esqueci. Isadora e Sandra. Sandra e Isadora. Vocês sejam muito bem-vindas. Vocês saiam daqui hoje abençoadas, transbordando da graça, misericórdia, do amor de Deus. E que voltem sempre, que nós estaremos aqui de braços abertos para recebê-los, tá? Nosso encontro é sempre nas terças-feiras, 2h30 da tarde, ok? Então vamos cantar para elas. Visitante, seja bem-vindo. Vamos? Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo: a nossa igreja ama você. Deus te ama e eu te amo, e assim devemos viver. Deus te ama e eu te amo, vivamos sempre assim. Então eu vou desafiar as irmãs para cumprimentarem as amigas. Quão maravilhoso é que as irmãs vivam em união. Oh, quão bom e quão maravilhoso é que as irmãs vivam em união. Aperte a mão da sua irmã e dê um sorriso pra ela. Aperte a mão da sua irmã e cante esta canção. Quão bom e quão maravilhoso é que as irmãs vivam em união. Quão bom e quão maravilhoso é que as irmãs vivam em união. Aperte a mão da sua irmã e dê um sorriso pra ela. Aperte a mão da sua irmã e cante esta canção. Quão bom e quão maravilhoso é que as irmãs vivam em união. Oh, quão bom e quão maravilhoso é que as irmãs vivam em união. Aperte a mão da sua irmã e dê um sorriso pra ela. Aperte a mão da sua irmã e cante esta canção. Oh, quão bom e quão maravilhoso é que as irmãs vivam em união. Estamos aqui, a MCN, agora é a hora do lanche. Aqui está a nossa mesa do lanche, bolo, torradinhas, biscoitinho, outro bolo, melancia, cocadinho. Oba, tudo bom? Chá, café, leite. E a turma agora vai lanchar. Vamos filmando. Inês, que estava sumida, apareceu. Não está sumida não, vi semana passada ia chatear. Oba. Marlene, que está ali, ó, sempre na cozinha ajudando. Amélia, Jaqueline, que ajuda também. A Mônica, que é a nossa líder. O povo não está com pressa de lanchar, né? Muito bom, hora do lanche. Que hora do lanche é a hora tão feliz, né? Vamos provar alguma coisa aqui nesse lanche. Muito legal, né? Essa é a MCM da igreja, Primeira Igreja Batista de Teresópolis. Aqui estamos aqui filmando e registrando um dos encontros da MCM, da Bibit. Um abraço para vocês, até o próximo vídeo. Se inscrevam, curtam e compartilhem.
Liliane da Silva, curtindo a terceira idade, aqui no Encontro das Mulheres, com um chazinho aqui, um lanchinho, agora no final da nossa programação. Tá bom? Muito bem. Deixa ela fazer nada. É o filho?